Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um contrato bancário, dos empréstimos que são feitos e se podem, em conta salário, debitar o valor desses empréstimos sem limitação. Pessoal, se você gostou desse tópico aqui, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Sabia que a maioria dos nossos ouvintes, de quem assiste aqui os nossos vídeos, não está inscrito no canal do professor José Humberto? Então se inscreva aqui e faça parte dessa nossa comunidade. O que nós vamos falar hoje? Desses empréstimos bancários, empréstimo comum em conta corrente e se haverá uma limitação de desconto de parcelas nesses empréstimos comum. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos o empréstimo consignado, que é uma outra modalidade de empréstimo, que está previsto na Lei 10.820 de 2003, e lá tem uma limitação a 35% nos rendimentos do devedor. Então vejam só, qual é essa questão que foi submetida a um informativo agora do STJ, de número 728. Então lá no STJ, 728 é o nosso informativo, de março de 2022, e está presente em um julgado que é o RESP, Recurso Especial, de número 1863973 de São Paulo. O ministro relator deste voto é o ministro Marco Aurélio Belize. Bem, o que nós temos neste caso? De um lado, os empréstimos consignados, que são direto na folha de pagamento do devedor, e tem uma legislação própria, que é a 10.820 de 2003. Nessa legislação, estabelece que esses consignados não poderão ultrapassar 35% dos rendimentos desse devedor. Então vamos lá, o pensionista, o servidor público, o aposentado, que aceita o empréstimo consignado, vai ser descontado direto do pagamento deste devedor e não poderá ultrapassar o percentual de 35%. Ótimo, essa é a previsão da legislação. O que estava acontecendo quanto a outras modalidades de empréstimo, que são os empréstimos comuns, que nós chamamos, é que a instituição financeira estava descontando lá na conta corrente valores superiores a 35% do salário desses devedores, e aí surgiu o alerta. Bem, se lá na legislação do consignado tem esse limite, deve-se aplicar por forma analógica essa limitação também aqui nos empréstimos comuns, porque aquele empregado ou quem recebe salário em conta corrente precisa ter o mínimo substancial para poder viver, e mais de 35% de desconto nesses empréstimos causará um grande prejuízo para a sobrevivência desses devedores. O que ficou então estabelecido no tema do STJ? E muita atenção, não surpreenda com o que está vigorando a partir deste momento. Veja só, empréstimo comum em conta corrente, que é o nosso caso, limitação do desconto dessas parcelas, não cabimento. Lei número 10.820 de 2003, aplicação analógica impossibilidade. O que fez o STJ? Trouxe um tema. Agora valerá para todo o nosso país. Esse tema é o 1085. E o que prevê esse tema, através do destaque que eu trago aqui para vocês desse julgado, que são lícitos, são legais, tá? Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns nas contas correntes, ainda que utilizado para recebimento de salários, mas será legal desde que previamente autorizados pelo devedor. E olha só, enquanto essa autorização também perdurar durante esses empréstimos e não sendo aplicável de forma analógica a legislação 10.820 dos empréstimos consignados. Então vejam só, o julgado estabeleceu que há uma diferença clara do empréstimo consignado para os empréstimos comuns. Em ambos os casos, trouxe a relação com recebimento de proventos, salários, aposentadorias, pensões e etc. Lá no consignado está claro, existe uma limitação de 35%. O que se quer fazer é trazer essa aplicação e limitação de 35% para os empréstimos comuns. O STJ vetou, falou não é possível, e trouxe alguns argumentos. Veja só, o primeiro é que lá no consignado o valor
do salário, do provento, sequer cai na conta corrente, já é descontado na fonte. Esse é um primeiro motivo. Um segundo é que traz uma maior garantia entre as partes de já estabelecer que esse recurso vai ser direcionado para a instituição financeira. Juros serão menores, condições menores e mais fáceis, tanto que não dá direito ao consignante, ao devedor, de mudar essa relação. Fiz um empréstimo consignado, assinei o contrato e agora, durante o contrato, eu quero mudar essa relação. Isso não é possível. Ou seja, as regras pré-estabelecidas lá e válidas são eficazes e devem prevalecer desde que obedecido o percentual de 35% de limite para desconto em folha. Agora aqui no empréstimo comum, nós temos algumas peculiaridades. Primeiro que entendeu o STJ que para o devedor, se ele fez o contrato, assinou, se ele firmou o contrato com a instituição financeira autorizando que seja debitado em conta as parcelas deste empréstimo, inclusive sem limitação, isso é válido. Adentrar nesse particular, na autonomia da vontade, seria uma afronta ao que foi pactuado entre as partes. Segundo, trazer uma legislação diversa para aplicação analógica a esses empréstimos comuns violaria a própria separação dos poderes. Seria uma intervenção equivocada de uma outra legislação sobre regras contratuais já pré-estabelecidas e de acordo com a vontade entre as partes. Há também outros argumentos que o devedor poderá, no caso, manifestar a sua discordância que esses descontos ocorram na sua conta corrente. Poderá também o devedor retirar os valores de conta corrente, o que não acontece lá no empréstimo consignado, que é descontado na fonte. Aqui no empréstimo comum ele poderá limpar a conta, não deixar recursos e colocar a instituição financeira numa posição vulnerável. Por isso que até os juros, nesses tipos de empréstimos comuns, eles são feitos com juros maiores do que no empréstimo consignado. Enfim, esse entendimento do STJ estabeleceu o seguinte, que não há limite para desconto em conta corrente de empréstimos comuns, independentemente da natureza, isso está claro, mesmo que seja salário. E no ponto de vista aqui do professor José Humberto, coloca o consumidor, o devedor, numa situação de vulnerabilidade muito grande, inclusive com aumento do superendividamento. Ele poderá fazer vários empréstimos ao ponto desses valores, com juros exorbitantes, juros sobre juros, superarem o próprio recebimento dos salários. E aí, como que vai sobreviver? Trago algumas alternativas. Bem, se o devedor está nessa vulnerabilidade, não sabe o que fazer, ele tem algumas alternativas. Ele poderá notificar o banco discordando de forma expressa que esses descontos sejam feitos na conta corrente, esse é um primeiro passo. Se a instituição financeira não aceitar essa possibilidade, poderá o devedor buscar uma portabilidade desse empréstimo para outra instituição financeira numa condição melhor. Uma terceira, de fazer a portabilidade do salário para uma outra instituição financeira e aí, sendo devedor do banco de origem, buscar uma negociação, mesmo inadimplente, em condições melhores para finalizar essa relação com a instituição financeira. Ou seja, pagar, mas pagar dentro do que é possível, da razoabilidade. Chama a atenção que nesse julgado do STJ deixou claro que há regras próprias para o superendividamento, legislação específica inclusive, e que lá é que deve ser tratado o caminho mais adequado ao consumidor para que não se encontre nessa posição ou resolva o seu superendividamento. Mas sobrepor uma outra legislação a regras contratuais, ela se mostra equivocada. Por fim, pessoal, eu vejo que nas relações entre clientes, entre devedores e instituições financeiras, nós temos contratos de adesão e nós temos, claro, a vulnerabilidade do devedor que passa por dificuldade financeira e mesmo que leia os contratos, queira debater essas cláusulas, as instituições não aceitam isso, isso é uma grande verdade. O que fez esse julgado do STJ? Ele foi favorável às instituições financeiras. Isso, por um lado, é bom, que permite que os empréstimos continuem sendo feitos em condições melhores, numa quantidade maior, diminui o risco bancário, isso é positivo, mas, por outro lado, prejudica o lado do consumidor, do devedor, que está nas mãos da instituição financeira
para que, nessas modalidades, se submeta ao que ela estabelecer, já que os devedores não conseguem fazer essas alterações. Então é isso. Lembrando que é o informativo 728 do STJ. Se puder, faça a leitura. Muito interessante esse julgado. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal. Se gostou, deixa o like. Lembre do nosso canal do Telegram com notícias atualizadas do direito empresarial a todo momento. E estamos preparando o curso de Direito Empresarial para vocês, aqueles que gostam, que querem aprender e se atualizar nessa disciplina. Um grande abraço do professor José Humberto e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!